Nossa, a roupa dela é mais bonita que a minha. Poxa, mas tudo que ela faz é muito melhor do que eu. As outras pessoas sempre conseguem fazer as coisas melhor do que eu. A minha vida é tão sem graça, mas daquela pessoa é tão incrível. Pois é, né? O mal da comparação. A gente se compara com todo mundo, a vida de todo mundo é perfeita, menos a nossa. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o assunto de hoje que eu quero abordar com vocês nessa manhã é um assunto que eu entendo muito e pratico muito desde muito tempo. Desde que me entendo por gente, eu tenho me sabotado muito com o mal da comparação. É sempre aquela coisa, mas a vida daquela pessoa é muito melhor que a minha, nossa, que vida perfeita. Poxa, mas a roupa daquela pessoa é muito mais bonita. Mas aquilo dela é muito melhor, sabe? Eu vivi e ainda vivo a minha vida me comparando com as outras pessoas. E pensa numa coisa ruim, é isso da comparação, de ficar sempre se comparando com a vida do outro, sempre ficar se comparando com o outro. As redes sociais, elas trouxeram isso muito forte na minha vida, né? Porque diariamente eu tava me comparando com alguém ali. Porque a gente ali tá acostumado com uma vida muito perfeita e a gente olha pra nossa vida e a gente não encontra essa perfeição. Então a gente chega a se frustrar. Eu percebi que a comparação, ela traz a frustração e a inveja. A gente começa a invejar a vida da outra pessoa. Então, lembro diversas vezes quando eu tava satisfeita com alguma coisa, sabe? Saí de casa, nossa, eu tava bem simplesinha e tava me amando, me achando muito bonita com aquela roupa simples, mas quando eu chegava em determinado lugar que eu via determinada pessoa, seja lá quem fosse, eu olhava pra pessoa e dizia, poxa, que mulher incrível, olha a roupa que ela tá vestida. Gente, isso é legal, sabe? Só que o problema é quando a gente olha pra pessoa, não só pra admirar a beleza da pessoa, a roupa que a pessoa tá vestindo, mas quando a gente olha e fala, eu estou muito feia, eu sou muito feia, essa pessoa é muito bonita, mas eu sou muito feia. A gente olha pra pessoa e se diminui, a gente se sente inferior. E comigo sempre acontecia isso, eu não conseguia admirar a beleza das outras mulheres ou simplesmente a vestimenta delas sem me sentir inferior. Então, quando eu olhava, eu tava super bem, mas quando eu encontrava com outras mulheres, eu percebi que eu tinha uma certa dificuldade em ir para lugares e encontrar outras mulheres, seja quem fosse essas mulheres, porque eu sabia que se eu encontrasse qualquer mulher e tivesse que ficar frente a frente com ela, eu me sentiria muito mal. Eu ia acabar me comparando e aí vinha milhares de coisas, eu acabava tendo ansiedade, frustração, me sentindo feia, baixa estima. Então ali tudo acabava. Eu nunca consegui entender aquilo. E tá nas redes sociais só aumentou isso tudo, sabe? Porque eu via tudo ali muito perfeito. Eu olhava pro rosto daquelas mulheres e falava, nossa, que rosto perfeito! O meu não é. E eu começava a olhar para aquelas pessoas e achar sempre imperfeição em mim. Eu sempre achava imperfeições. E acabava que eu nunca sabia lidar com essas comparações. Eu lutava para não me comparar, mas sempre que eu via pessoas eu me comparava. Só que eu também percebia que eu não era a única pessoa. Às vezes essas mesmas pessoas com quem eu estava me comparando, estava se comparando com outras mulheres. Eu via que a minha insegurança me levava muito à comparação, a ficar comparando tudo. Minha vida, meu cabelo, meu corpo, minhas vestes. Então estava sempre me comparando, não comigo mesma, ou a minha vida, né, o meu processo de amadurecimento. Eu não me comparava comigo mesma, eu sempre buscava uma pessoa para me comparar. E é lógico que a gente tem que entender uma coisa, gente, que em comparação a gente sempre vai perder. A gente sempre vai ser a pessoa que perde nesse processo de comparação. Se comparar com outra pessoa é algo muito ruim, sabe? É algo frustrante
que você sempre vai perder, não adianta. E eu lembro que teve um momento de comparação, tá, gente? Eu quero compartilhar aqui rapidinho com vocês. Fui na sexta-feira da Paixão. Eu tava um pouco bem ansiosa nesse dia e eu fui pra igreja. Cheguei na igreja, gente. Tinha várias mulheres, eu já tava bem ansiosa, já tava bem desesperada. E quando eu cheguei lá, eu comecei a me comparar com várias mulheres. Cheguei na igreja, tinha uma que sentou perto de mim e por determinada coisa, eu olhei pra pessoa e por algo muito bobo, eu me comparei com ela, acabei me sentindo muito mal. Aí pensei em outra pessoa, acabei me sentindo mais mal ainda. Então pra cada mulher que eu olhava, vinha uma comparação e eu ia perdendo, sabe? Eu ia perdendo no decorrer do momento que eu tava ali na igreja. Gente, eu tive uma crise de ansiedade muito forte mesmo, onde eu queria chorar. Eu cheguei a um ponto que eu queria chorar, gritar, me desesperar. Eu tive uma crise de ansiedade extremamente forte, que eu tive que ir ao banheiro assim que cheguei na igreja, porque eu estava muito mal. A minha comparação me levou a uma crise de ansiedade extrema, porque a minha estima, ela baixou muito. Eu comecei a me comparar com pessoas que têm vidas totalmente diferentes da minha. Eu não sei o que essas pessoas viveram e eu não tenho por que me comparar com essas pessoas, porque os processos dela são diferentes. Você tem que entender, você não tem por que se comparar com aquela pessoa, porque você não sabe o que ela viveu. Os processos de vida dela são diferentes, a vida dela é diferente da sua. Você tem que se comparar, se for pra se comparar com você mesmo. Tudo que você venceu, que você enfrentou, quem você era no passado e quem você é hoje. A pessoa que você está se tornando, né? Se comparar com a pessoa que você está se tornando. Você melhorou, você conquistou coisas, sabe? Você não é a mesma pessoa do passado. Então, se a gente se comparar com outras pessoas, certamente a gente vai perder essa competição. E é uma competição muito injusta, né? Muito desnecessária. Eu, sempre que me comparo, eu acabo perdendo essa comparação, e isso é claro. E eu me sinto muito mal, me sinto muito frustrada. E certamente eu tenho crises de ansiedade num pico extremamente alto. E isso não é bom, sabe? A mais recente foi essa que eu tive na igreja. Eu me comparei com umas 5 ou 6 pessoas e que não tinha nada a ver. Eu me senti muito mal nesse dia. Eu não consegui prestar atenção em nada que aconteceu ali na igreja. Foi um dia muito bonito, mas eu não consegui prestar atenção em nada, porque minha cabeça estava me sabotando com pensamentos ruins, sabe? Com pensamentos de comparação, de que eu devia ser igual àquela pessoa, porque aquela pessoa era melhor do que eu. E a gente sabe que não é assim, cada pessoa tem sua história de vida e devemos respeitar. A gente deve olhar para nossa história e respeitar. Nós não somos a outra pessoa. A gente tem que respeitar nosso processo e entender que ninguém é melhor do que ninguém, que a gente não deve se comparar ou querer ser a outra pessoa. A gente deve sim se inspirar em pessoas, mas não olhar para aquela pessoa, querer ser ela ou querer ter a vida dela, porque a gente não sabe o que essa pessoa passou para chegar até onde ela é. A gente também não sabe se essa pessoa realmente é feliz, porque gente, hoje a gente não sabe de nada, né? Então, eu quis trazer esse vídeo bem rápido nessa manhã, antes de ir pra igreja, trazendo esse assunto que me machuca muito e uma hora ou outra eu tô sempre caindo nele, porque se a gente não vigia, a gente tem que estar sempre vigiando para não cair e acabar se comparando com outras pessoas, com outras coisas, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Então, gente, é difícil parar de se comparar, sim, é muito difícil, mas a gente tem que olhar para nossa vida e, sem romantismo, sabe? Aprender a ser grato por cada coisa. Talvez você não esteja vivendo aquilo que aquela pessoa está vivendo, mas um dia você vai chegar lá, se você tiver força de vontade, se você não desistir, se você der o seu melhor, você vai lutar e vai conseguir chegar lá. Então, tenta não se comparar, tenta fugir dos gatilhos de comparação. Os meus gatilhos muito altos eram as redes sociais, então eu tentei sair dali. Claro que ainda tem, porque quando eu tô em momentos de crise, às vezes eu acabo me comparando, mas eu tenho tentado me policiar, porque não é justo comigo, não é justo com a minha saúde mental fazer isso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que gostem. E não se esqueçam, gente, se gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem um comentário aqui pra mim, né? E até o próximo. Tchau, tchau.